Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E é uma alegria imensa ter você aqui conosco para um momento de reflexão e crescimento na palavra de Deus. Eu sou o pastor Wilson e hoje nós temos um encontro muito especial para tratarmos mais uma vez sobre as bem-aventuranças do sermão de Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade a uma série de palestras, de sermões da nossa igreja sobre as bem-aventuranças. E para essa conversa enriquecedora, nós recebemos aqui esses jovens maravilhosos da nossa igreja, então sejam bem-vindos. Olá, pessoal, eu sou a Carla. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Ian e nós estamos aqui hoje com um convidado especial que vai se apresentar. Olá, boa noite, pessoal, senhoras e senhores telespectadores. Convite especial aqui, já agradecendo ao pastor Wilson, a Carla e ao Ian. Estamos aqui com grandes amigos para tratar de um tema muito enriquecedor da palavra de Deus, sobretudo o Sermão do Monte. Me chamo Luiz Ricardo Jesus, sou presbítero na Igreja Presbiteriana Conservadora do Riacho Grande. Trabalho com contabilidade e estamos aqui para tratar desse assunto tão abençoador e enriquecedor para as suas vidas. Muito bom, muito obrigado pela presença de vocês. E o nosso foco hoje será estudar duas bem-aventuranças, conversar sobre duas bem-aventuranças, a segunda e a quarta bem-aventurança. E o guia de estudo que nós estamos usando para esse momento e também para as os nossos sermões, as nossas reflexões, são as bem-aventuranças do Jerry. Tem por aqui, não tem? Esse livro aqui, ó. Jerry Bridges. Jerry Bridges, exatamente. Então, esse livro aqui, aliás, se você quiser adquirir uma excelente literatura, para estudar sobre esse assunto, esse livro, muito bom, fácil de leitura, né, Carlos? Aproveitar a Black Friday. Aproveitar a Black Tide aí, ó. Muito bom. Então, hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais sobre o significado dessas bem-aventuranças à luz da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos focar nesses dois ensinamentos do Senhor Jesus. Primeiro, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a quarta bem-aventurança, que é os que têm fome e sede de justiça. Então, são temas bem fortes, não é isso? Mas com certeza muito bom para nós, que é chorar e ter fome e sede. Jesus está falando de uma realidade espiritual bastante profunda. Então, prontos para essa jornada? Vamos lá? Vamos. E aí? Qual que é a sua expectativa com relação a esse assunto, Carla? Introduz para nós esse tema aí. Bom, das bem-aventuranças, para a gente conseguir ter uma compreensão melhor, a gente sempre estuda os termos, né, específicos. Porque a gente entende o contexto de tudo, da ordenança, né, de Jesus na Bíblia. Então, a gente podia começar falando um pouco sobre o que significa esse chorar, né? Muito O bom. que significa chorar pelo pecado. E aí, já puxando o gancho, a gente estudando o livro também com o sermão de domingo, nós vimos que esse chorar, na Bíblia, a palavra que é usada em outras histórias no contexto de luto, né? Então, o Jesus, ele compara esse choro, mas não é um choro apenas um choro de tristeza, né? Ou de emoção. É um choro muito profundo, realmente um luto, né? Comparado a quando perdemos, por exemplo, um ente querido, né? Então, esse é o contexto, né, que insere. Muito bom. E deixa até eu também passando aqui para o Ian, para o Luiz. E quando assim vocês erram, porque certamente erram, né? Porque nós não somos perfeitos nessa nossa jornada, a gente erra. Qual que é o sentimento assim que vocês mais sentem, assim, se podem falar, né? Às vezes de um erro, de uma falta, assim, qual o sentimento já que às vezes vem, Ian? É, Primeiro que ninguém gosta de errar, né? Às vezes a gente pode ter uma percepção de que a gente está indo pelo caminho certo, por mais que o caminho seja errado. Mas quando a gente percebe que estamos praticando algum erro ou fazendo alguma coisa de errada, aquilo é um choque pra gente, porque a gente percebe que o que deveria ser atingido, não, na verdade, não está sendo, né? O erro, na verdade, é esse desvio de não atingir aquilo que deveria ser atingido, do certo, do correto. Então, quando eu erro, por exemplo, quando eu percebo também e reflito sobre o erro, primeiro traz um sentimento de, se eu posso dizer assim, de nudez. Você se você se desfaz daquilo que você imaginava que você é e você percebe que na verdade você é uma criatura falha, totalmente
pecadora e frágil, né? Então, o senso do pecado, eu acho que é esse senso de se despir de si mesmo, né? Esse senso de nudez e perceber que tem alguma coisa errada, que você precisa de alguma coisa ou precisa se reposicionar, que você precisa reavaliar aquilo que você fez ou deixou de fazer. Essa é uma das sensações, né? Porque o erro, ele traz, ou deveria trazer, um, uma mudança, uma chavinha, uma virada de chave, né, pra gente. Porque aquele que erra e reconhece o seu erro tende à sabedoria, mas aquele que erra e continua no erro tende à ignorância, à sombridão, né? Então são muitas coisas que trazem, e uma delas é essa que eu poderia pontuar. Muito bom. E você, Luiz, assim, o que que você sente às vezes quando, como o Ian falou, e quando peca ou erra, né, que até de estar desnudo, né? Porque eu acho para todos nós é o ápice ali até do constrangimento, né? De sentir de vulnerável, né? Sim, E o que que o irmão? exatamente. Bom, bem-aventurados que choram. Via de regra, nós passamos por essa vida chorando. Nascemos chorando e iremos embora dela chorando também. Então, o ser humano, através do choro, mostra a sua incapacidade, a sua indefesa. Na verdade, mostra o seu caráter, não é? Uma criatura de Deus, né? Formado pelo Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. E isso mostra a fragilidade da vida humana, né? Diante de situações em que a nossa própria mente nos acusa que nós erramos por alguma coisa e nós nos deparamos com um choro pela vergonha, né, de um erro que nós cometemos, e isso aí traz à tona o choro. Mas o que é esse choro? Senão um arrependimento, né? Olhando diante de um Deus justo e verdadeiro e reconhecendo que eu sou uma pessoa pecadora, totalmente dependente do Criador. Então, isso demonstra a fragilidade humana, mas ao mesmo tempo olhar para que um Deus no qual nós dependemos totalmente dele. E é até interessante que eu perguntei para vocês dois para trazer de novo ao que a Carla começou colocando para nós aqui. Porque o Diel, ele vai até apresentar para a gente, né? E também nos sermões nós trouxemos também isso. E é tão importante. Ele usa até exemplo de duas pessoas, né, Carla? Que é Judas e Pedro. Né? Porque os dois pecaram, os dois traíram Jesus, os dois sentiram, mas foram sentimentos diferentes, não foram, Carla? Sim. Porque o Judas, ele vai falar que a ideia é que o Judas teve um remorso. Chorou também, né? E Pedro teve um arrependimento. Chorou também. Mas as atitudes diferentes a partir disso. E aí, como a Carla trouxe pra gente, que eu acho muito interessante que ela trouxe aqui, captou bem a ideia desse choro e até ligado a um luto, como se fosse o choro de um luto, né? E como vocês falaram aqui também, apresentaram nesse momento. Porque às vezes a pessoa nós encontramos muitas pessoas no choro até por remorso. Né? E com remorso, ou às vezes com alguma dor, com alguma coisa, mas aquilo não vai levar ele a mudar de vida ali, né? E é interessante como vocês colocaram aqui nesse momento, até o Ian sendo muito sincero, o Luiz também, né? Que é justamente esse sentimento que bate naquela hora, até de você se sentir totalmente vulnerável, porque aí você tem que mudar. Não dá para continuar daquele jeito, né? Tem que mudar, não é isso? O que vocês... E eu acho, só pontuando aqui, a gente segue o que a gente falou em algum dos podcasts, que é uma escada. Então, a primeira bem-aventurança, a gente tem os pobres de espírito, que as pessoas podem revisitar lá o podcast, que é o resumo, né? Justamente você reconhecer a dependência de Deus, a sua total, o seu total vazio, né? Esse senso de miséria, né? Você precisa buscar a Deus. Então, quando você percebe também que você tem essa necessidade de Deus, e você percebe e volta o olho para quem você é, Calvino fazia essa separação, né? O conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Então, você ser pobre de espírito é, de certa forma, você olhar para Deus e você olhar, consequentemente, para quem você é. E olhando para quem você é em referente a Deus, isso te faz chorar. Isso te faz chorar. Mas não é quantidade de lágrima, né? Porque as lágrimas que caem do nosso olho, elas se secam rapidamente.
Mas o chorar aqui é o chorar do coração, né? O chorar que vai pesar o coração, que vai mesmo te fazer refletir, ou dobrar o seu joelho, ou dobrar, se prostrar, seja de uma maneira física ou de uma maneira figurada. Uhum. Então é essa ideia. E parece aqui, não vou estender muito, mas parece que aqui a gente tem uma ordem, né? Ele fala, por exemplo, de bem-aventurado ou felizes os que choram, porque serão consolados. Parece que tem uma ordem aqui, Aham. né? Mas se a gente for parar para ver como que as palavras estão construídas, a ordem muda um pouco, porque felizes são aqueles que estão no presente, já somos felizes. Os que choram também estão no presente, mas serão consolados estão no futuro. É. Então a gente tem uma felicidade por reconhecer que é Deus quem nos traz essa paz, esse consolo momentâneo, mas que a gente será consolado plenamente no futuro. A gente tem meio que um paradoxo ali, né? Uma questão de já e ainda não. E já ainda não. Já somos consolados de uma certa maneira, mas ainda não somos consolados de maneira plena. E só para incentivar essa questão do choro, né? Um ensinamento muito precioso que a gente tem é que esse nosso choro, ele não deve ser resultado de, por exemplo, um sentimento de culpa ou de vergonha diante de um pecado. Então, por exemplo, se a gente erra, se a gente peca, né? O que nos motiva ao arrependimento não é entender que, por exemplo, o pecado causou uma culpa em mim porque a forma como eu vou ser vista por alguém vai mudar, ou porque eu fiz alguma coisa que prejudicou outra pessoa. Na verdade, o pensamento ele é muito mais profundo, né? Nós choramos pelo nosso pecado porque nós entendemos que, independente do pecado que nós cometemos, ele é contra Deus. Ele é primariamente contra Deus, né? Uhum. Então, é isso que deve nos fazer chorar, saber que a gente feriu a natureza santa de Deus, né? Que nós não desagradamos só o próximo, na verdade, nós desagradamos primeiramente a Deus. E aí, por isso, nós choramos, né? Uhum. E aí, lidar com a nossa imperfeição nos leva a pensar que a lei de Deus é perfeita, mas os nossos atos diários sempre ofendem a natureza divina. E isso está o nosso reconhecer de que nós somos alcançados por Cristo, e aí quando nós erramos e ferimos a natureza divina, nós choramos por não agradar o nosso Deus, não acertar o alvo, que é viver para a honra e glória de Deus, nessa especificidade de pecar contra o Senhor dos céus e da terra. Lembrando do Salmo 51, que é um salmo muito comum de todos nós, quando nós deparamos com Davi, e quando o profeta Natan o confronta, e nesse salmo nós vemos Davi reconhece quem é Deus e que ele pecou, e ele cai diante do Senhor e chora, falando: Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Então, esse é o caminho daquele que foi alcançado por Cristo, perceber onde errou e que ofendeu a natureza divina. Não se trata de nós, mas do nosso Deus, Senhor e Salvador. E dá pra gente fazer um gancho até com as aulas da escola dominical, né, pastor? Que a gente aprendeu sobre os profetas menores, né? A gente via que em diversas situações o povo parecia estar arrependido, Uhum. mas na verdade era só um remorso, eles choravam, até rasgavam suas roupas, né? Mas depois voltavam novamente a cometer o erro, né? Se afastar de Deus, a idolatria e casar com outros povos estranhos, né? E a gente via que realmente não era um arrependimento, né? Era só um choro de remorso. Nossa, de remorso. É verdade. E até pra gente dar prosseguimento aqui, continuando, como nós poderíamos pontuar, então, essa diferença entre esse choro de verdade com o remorso? E até porque tem pessoas que são fáceis de chorar, né? Vê Titanic pela terceira vez e chora. Né? Não, se você assistiu Sempre ao Seu Lado, Sempre ao seu lado. tem quem não chore. Aí a pessoa lê a Bíblia nesse texto Um amor e para fala... recordar, né? A pessoa lê a Bíblia nesse texto e fala, opa, esse versículo tá ali. Esse é pra mim, eu tô aqui, né? Tô passando por um momento difícil, tô chorando. Tô chorando, não é verdade, né? Mas na E Bíblia- tem o remorso, porque muitas pessoas até confessam os pecados porque foram pegos, né? Sim. Né? Aí quando ele foi descoberto, aí ele fica, ele se rasga de chorar, né, e tal, se arrepende, né? Aparentemente ali, vou mudar e tal. Mas passa um tempo ele volta de novo. Porque na verdade o que ele teve?
são remorso ali, na verdade, né? Sim. E não tem um arrependimento de verdade. E não é esse choro. Porque esse choro, como o Luiz até trouxe para nós, o presbítero, porque essa ideia que o meu pecado fere a Deus, né? Pequei contra ti somente pequei, né? O Salmo fala. E aí tem até do ex-padre lá que escreveu o livro, que agora me fugiu o nome dele, que ele falou assim que o maior desejo de ir para o céu não era pelas ruas de ouro, não era para cessar o sofrimento, mas é porque lá não vai entrar o pecado. Então eu não vou ferir a santidade do meu Deus, mas com a minha natureza pecaminosa. Porque é verdade, e eu fiquei pensando assim, né? Mas porque a pessoa é muito materialista e ela vai ter rua de ouro, opa, né? Eu vou querer por causa disso. Ou porque às vezes eu tenho muito sofrimento aqui, eu vou querer só por causa daquilo. Mas não nessa ideia principal que eu não vou mais ferir a santidade do meu Deus com o meu pecado, né? E em relação a isso, a gente percebe, vendo a história da Bíblia, que o pecado entra no mundo com Adão e Eva, e a partir desse momento, diversas coisas ruins se manifestam. Então, por exemplo, a partir desse momento existe o choro, a partir desse momento existe a dor de parto, até que ele vai falar, né? Sim. A partir deste momento existe todas as mazelas do mundo, todas as corrupções que nós vemos hoje no mundo são fruto desse pecado inicial, que antes não tinha. Aham. Então, se a gente para olhar nesse sentido, por que que existe o choro hoje? Porque no futuro, na glória divina, não haverá choro. Exatamente. Por que que existe a dor hoje, né? Porque na glória divina não haverá essa dor. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, por que que existe o choro pelo pecado hoje? Porque no futuro não haverá pecado, Não né? haverá pecado. Nós estaremos na glorificação com Deus. Então, tudo isso que o Senhor tem falado também casa com essa ideia de que o pecado entrou no mundo e nos deu a oportunidade de chorar para saber o que é chorar, É. né? O pecado está no mundo e nos deu essa oportunidade, né? Deus transforma as maldições em bênção para a gente sentir essa dor, porque na glória divina nós não vamos sentir essa dor, que é fruto do nosso Nosso pecado. pecado. E assim a obra de Cristo, né, se cumpre em nossas vidas. E é muito possível que muitos de nós, cristãos, até mesmo que nasceram em lar cristãos, né, como o meu caso, que a gente não tenha muito essa prática mesmo, né, de chorar pelo pecado, de você realmente se entristecer por ter ido contra a natureza santa de Deus. Então, uma forma da gente mudar isso, né, da gente, no processo da santificação ali, subir mais um degrau, é a gente orar para realmente Deus nos ajudar a gente entender que quando a gente peca é contra Ele, é uma rebeldia contra Deus, né? Para que dessa forma a gente não peque mais também, né? Mas que, caindo em pecado, que a gente seja pobre de espírito, né? Para entender que nós devemos chorar pelo nosso pecado porque nós desagradamos ao nosso próprio Deus. Até isso que você falou, não tem como a gente chorar pelo nosso pecado sem conhecer o que é o pecado, né? Lendo as escrituras, sem fazer uma autoanálise. Então, eu volto os olhos para quem eu sou, mas eu volto 10 vezes mais os olhos para quem Deus é. Porque isso me vai fazer crescer espiritualmente. Eu preciso ler a escritura para saber o que é o pecado, o que Deus condena, o que eu sou, o que Deus é. E essa junção vai fazer a gente reconhecer que tem dependência, essa pobreza e etc, né? Exatamente. A Bíblia ela já é um espelho para nós, né? Mostra quem é Deus e quem somos nós, né? Nós somos pecadores, carecemos da glória de Deus, das suas benécias e como seres humanos nós somos propensos a pecar, uma vez que o pecado original atingiu a natureza humana. Né? Sendo dessa forma, é muito comum nós esquecermos de quem é Deus, mas quando nós voltamos para as Sagradas Escrituras, nós encontramos a face sorridente de Deus, de um Deus misericordioso, bondoso, que se importa com os seus filhos. E aí, quando a Bíblia nos fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, a natureza humana, ela depende do sopro divino para que tenha a vida. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Então todo aquele que se alimenta do Senhor, que vive para honrá-lo e glorificá-lo, entende
que o pecado ofendeu a natureza de Deus e que nós dependemos de uma oração para poder confessar os nossos pecados e aí então sermos sarados pelo próprio Deus. E ele alcança o nosso coração quando nós nos arrependemos profundamente diante do Senhor Deus, aquele que é santo, santo, santo. E é tão interessante para nós memorizarmos as bem-aventuranças, né? Porque nós começamos lá na primeira e nós começamos sobre exatamente do pobre de espírito, é o miserável. Então é quando nós conhecemos quem nós somos diante de Deus. E diante de Deus nós somos miseráveis, pedintes, não temos nada para oferecer, né? Então nós vemos a santidade do nosso Deus e vemos quem nós somos. Essa ideia é bem diante do espelho mesmo. Então, automaticamente, o que isso vai nos levar? Aí para a segunda que nós estamos tratando hoje, que é do choro. Né? É desse choro, porque nós vemos que nós ferimos a santidade de Deus com o nosso pecado. E aí, então, onde que vai sair e diferenciar o remorso realmente desse choro que traz para nós aqui, né? Porque o remorso lá, e aí uma característica mesmo, que um personagem mesmo, que até o livro cita, é o Judas. Né? O Judas mesmo naquele momento, vê que ele sentiu a ponto de tirar a própria vida naquele momento ali, né? Mas ele sentia realmente naquela hora ali focado nele, na sua dor, no que ele perdeu, né? No que ele fez. Então focado nele. E já o Pedro, que aí tem um arrependimento mesmo, Pedro já tinha aí o que ele fez contra Deus. Ele foi exatamente como o pecado dele feriu a santidade de Deus. Ele negou, traiu o próprio Jesus Cristo, né? Então é bem interessante essa diferença aí entre o remorso e o choro. Pastor, tem até um termo usado pelos puritanos que ele parece até redundante, né? Mas eles falavam sobre a pecaminosidade do pecado. Sim, né? sim. Por que o pecado é tão pecaminoso? Porque ele é contra o próprio Deus. Você está profundo, está estudando bem, tá? É verdade, porque é uma coisa que hoje a gente usa pouco, praticamente nem fala no púlpito, né, sobre isso, mas é realmente isso aí. E eles choravam sobre isso, mesmo sendo pessoas com vidas santas, Sim. piedosas, mas isso é a pecaminosidade do pecado. Muito bom, Carlos, parabéns, viu? Pode continuar, se você quiser. Acho que a segunda pergunta Essa é dura, não é? da nossa reflexão, a gente abordou bastante ela, eu acho. A gente pode dar uma amarrada, né? Que é qual foi a última vez que você realmente chorou pelo seu pecado e que impacto isso teve em sua autoimagem, seu relacionamento com os outros e seu relacionamento com Deus. Essa questão acho que pega a parte que eu falei, né? Que muitas vezes, mesmo nós sendo cristãos de uma longa carreira, né? A gente muitas vezes não faz isso, de chorar pelo pecado, né? Às vezes a gente só pensa em chorar pelo pecado, em se arrepender, quando o pecado já tomou uma proporção muito grande, ou já deu alguma consequência que aí chegou na gente também, né? Ou em outras pessoas. Quando ele se tornou público, por exemplo. Porque a gente viu que a gente perdeu. Exato. Né? Então é mais um remorso nesse ponto, às vezes, né? Sim. E aí, isso tem a ver com a nossa autoimagem, é o que a gente já disse, né? Que a gente precisa se ver como pobre de espírito, né? Nós não somos autossuficientes. Esse foi o nosso segundo tema do podcast, o segundo podcast. A nossa imagem de autossuficiente, ela é quebrada, né? A partir do momento que nós temos um coração voltado a Cristo. Então, nós temos que nos ver como totalmente dependentes de Deus, né? E que o pecado, ele nos afasta de Deus completamente, né? A partir do momento que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Então, o que nós precisamos é nos quebrantar, chorar pelos nossos pecados, para que a gente tenha esse relacionamento restabelecido com Deus, né? Os irmãos querem falar sobre isso? Eu acho que até dá para puxar o gancho da terceira pergunta. Só um pouquinho nessa aqui ainda, cara, que dentro do que você falou que eu achei bem, bem bacana, porque até a gente pensando, né, talvez como você falou, nós vivemos na igreja, né, nasceu na igreja, né, e aí é interessante, porque como é que vai ser isso na vida da gente? É toda vez que na nossa vida com Deus, nós nos tornamos mais humildes, né, e vai nos quebrantando nessa nossa jornada. E não é eu tô mais humilde, mas as pessoas percebem isso, né? A pessoa vai se tornando mais humilde,
né, mais misericordiosa, buscando um maior relacionamento com Deus. Isso implica justamente nesse. Eu não estou lá chorando, lá como até o Ian colocou, mas justamente esse meio reconhecimento de que eu não sou autossuficiente. E aí eu vejo muito bacana em vocês, os nossos jovens da nossa igreja aí. São jovens que estão bem-sucedidos na vida, nos seus estudos, na profissão, têm galgado posições aí boa, graças a Deus, mas justamente cada vez mais com essa aptidão de servir, de humildade diante das coisas de Deus. Ouve uma mensagem e se deixa quebrantar por ela, né, pela palavra, quer servir o reino. Então isso é justamente esse se sentir inadequado na presença de Deus e tudo que tem e soa pela graça e misericórdia dele. Então é uma forma muito interessante de ver esse reconhecimento, né, e chorar diante do Senhor, porque é você se sentir sempre inadequado diante da santidade de Deus, né? Então isso é muito legal. E eu particularmente como pastor, né, e poder ser pai de qualquer um de vocês aqui, eu tenho visto justamente essa questão dessa humildade na presença de Deus, sabe? E para com as pessoas, porque isso vai extrapolar também na vida diária, né? Então eu tenho visto bem isso aí. E aí podemos entrar na terceira, né? Que vai citar Tiago, não é isso? Já puxo o gancho, porque só fazendo uma introdução, quanto mais a gente reconhece, né, o quanto a gente depende de Deus na nossa vida e o quanto mais a gente percebe o nosso pecado, né, a proporção do nosso pecado, parece que a gente vai encontrando mais pecados na nossa vida, né? Uhum. E isso fica até um pouco esquisito a gente pensar, nossa, mas a gente tá vivendo uma vida de mais pecado? Na verdade, não. É porque a gente começa a reconhecer atitudes que a gente tinha que a gente não via como pecado, mas na verdade é. Que são os pecados triviais, né? Uhum. Entre muitas aspas. Então, a inveja, o orgulho, a Inclusive, esse próprio fofoca. autor fala, tem um livro sobre esses pecados Os pecados intocáveis. intocáveis. Isso mesmo, é do mesmo autor. Isso mesmo. E aí, entrando no versículo de Tiago, né? Qualquer um que guarda toda a lei, mas falha em um só ponto, torna-se culpado de todos eles. E é isso. Às vezes a gente tem facilidade de reconhecer pecados hediondos, né? Pecados grandes, né? A gente sabe do adultério, a gente sabe de homicídio, a gente consegue ver isso como pecado. Agora, a gente precisa reconhecer o pecado presente na nossa vida desde os menores, né? Sim. Porque qualquer um que falha, guarda toda a lei, mas falha em um só ponto, torna-se culpado de todos eles. Então, nós temos que vigiar também o pecado da nossa vida, né? Para que a gente não cometa mais. É isso mesmo, exato. Tanto é que uma forma de evangelizar algumas pessoas que eu já vi uma abordagem interessante é a determinada pessoa chega para outra e pergunta se ela acha que ela se considera boa, uma boa pessoa, né? Então eu chego lá e falo, você se considera uma pessoa boa? E talvez, na maioria das vezes, a pessoa vai dizer que sim. Porque ela não rouba, né? Não mata, não adultera, não faz nada desses crimes hediondos que a gente tem. Mas aí você começa a levar para uma linha, especialmente ali dos 10 mandamentos, e você vai ver que todos nós quebramos todos os mandamentos. Nós idolatramos o trabalho, idolatramos, sei lá, o esposo, o marido ou a esposa, a amizade, seja lá o que for. Nós mentimos, nós roubamos quando, enfim, diversas situações nós podemos considerar roubo ou furto, etc, né? Não a mão armada, porque a gente não faz isso, mas a gente pode roubar no trabalho, sendo denegrindo uma pessoa, denegrindo uma propriedade, qualquer coisa do tipo. Enfim, todos os pecados, a própria guarda do dia do Senhor, a gente não faz isso direito. Se pegar todos os 10 mandamentos, a gente vai ver que a gente fere todos. E aí no final a gente pergunta, né? Então, vamos reavaliar. Você se considera uma pessoa boa? E aí você vai ver que não. De 10 você não acertou nenhuma. Quando a gente faz essa autoanálise, que é o que tantos puritanos falavam, né? Da autoanálise, a gente vê que nós vemos quem nós somos. E isso nos leva a reconhecer, de novo, tudo tá ligado, né? É que nem aquela série Dark, tá tudo conectado. A gente vai ver que a gente é pobre de espírito, isso vai levar ao choro, isso vai levar ao constrangimento, né? Isso vai levar. Enfim. A gente não vai dar spoiler, mas a gente vai levar todos os passos da bem-aventurança até a gente se autoconfrontar e saber quais são os posicionamentos que a gente tem que ter, né? Qual que é o posicionamento que a gente tem que ter perante isso?
buscar justiça, que é o que a gente vai ver. Tem vários E aí é tão interessante, Ian, porque vai justamente levando para a nossa posição de doutrina que nós cremos. Porque você vai olhando, chegando, isso você chega, realmente eu não posso fazer nada. Porque como é que eu, sendo assim, como é que eu posso merecer algo diante de Deus, ou os meus atos justificarem a salvação, Exatamente. fazer com que elas mereçam a salvação? Sim. Porque quando nós vamos olhando para nós, e à medida que a gente vai conhecendo mais a Deus, mais inadequado nós percebemos, né? Como a Carla falou, nós estamos, assim, você passa de longe na estrada, você vê uma montanha. Eu vi a montanha. Mas se você for chegando mais próximo dela, você vai vendo uma montanha mais próxima, outra. Você vai vendo como é que chama um monte de montanhas junto ali? Né? Uma cordilheira, exatamente. Você vai vendo um bocado. Então é assim, você olha para a vida da pessoa, olha, esse cara só tem um defeitinho aqui. Mas se você for conviver e a gente for olhando diante de Deus, e cada vez mais a Bíblia nos mostrando, a gente estudando mais, a gente vai vendo realmente a gente é um poço, né, de pecado mesmo. E aí, como nós precisamos, né, Luiz, mais e mais nós reconhecemos dessa graça salvadora de Deus, né? Exatamente. E quando fala de graça, eu lembro de um retrato da Bíblia é uma passagem bíblica que eu gosto muito, é o filho perdido. Ele sai da casa do pai, não é? Perde a herança ali e ele vai viver uma vida dissoluta, né? Gastar todos os bens ali com meretrizes, etc. E um dia ele cai em si, né? Quantos de meu pai, servos, estão lá vivendo de tal forma? E quando ele se apresenta diante do pai dele, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Esse é um dos recortes da natureza humana. Não é? Nós pecamos diariamente, nós ofendemos a natureza de Deus diariamente. Não é? Esse é o miserável, é o pobre. Quando cheguei eu não mereço nada. Nada. Não é? Mas ele vai diante do seu pai, que na figura do pai é como Cristo, o rei que nos recebe quando nós confessamos a ele os nossos pecados e queremos viver a vida para Cristo, né? É. E aí você vê, não foi exatamente, entra nesse aspecto, não foi pro merecimento dele nenhum, porque o merecimento seria então deixá-lo fora lá, mas a graça o acolheu. E por outro lado, nós também temos um reflexo do filho mais velho ali, já com o pai, né, no seu reino, tratando das coisas do pai, mas nunca esteve com o pai também, né? E aí a gente pensa na igreja também, na convivência, né? Muitas vezes não é o fato de estar na igreja, mas é o coração como está adorando a Deus, né? Essa intimidade com Deus que nos regenerou, nos trouxe das trevas para a luz. Luiz, até no livro ele cita o exemplo de um dos pecados, né, que a gente precisava analisar, que é a motivação. Então, o próprio autor, ele fala, né, de um episódio que ele foi convidado para pregar em uma conferência, eu acho. Isso. E ele foi empolgado pelo lugar que ele ia, né? Ah, que legal, vou com a minha esposa, vai dar para passear, vai ser um lugar divertido. E ele disse que foi um grande desafio para ele cumprir esse trabalho que ele tinha, que foi um fardo mesmo para ele, né? Porque ele foi com a motivação errada. E junta com o que você disse, né? Que muitas vezes a gente pensa, mas eu tô na igreja todo domingo, mas eu participo do grupo de jovens, mas eu participo da reunião de oração, mas com a motivação totalmente deturpada. Isso é um pecado também. Exatamente. Não estamos agradando a Deus fazendo dessa forma. É um retrato da vida do filho, mais velho, né, com o pai, mas não tratava. Sim. E aí vocês percebem como está próximo de nós, né? E até como o Ian trouxe também a ideia, pegando o Tiago aqui, a ideia de a gente cumprir todos os mandamentos, mas falhar num, você quebrou todos. E lembra do jovem de qualidade, chega perto de Jesus, né? Aí você olha, você tem feito isso? Você tem obedecido pai e mãe? Isso é fichinha, né? Eu já fiz tudo. Mas lembra que teve um mandamento que Jesus não perguntou para ele diretamente, que era sobre a questão de ser idólatra. Porque ele amava os bens. Exato. E o Deus dos bens é qual que é? Mamon, como Mateus diz, né? E ele amava os bens. Quando falou para ele repartir os bens, ele, preferiu ficar fora a seguir Jesus. Então ele era idólatra. Mas ele achava que para todo mundo era um jovem de excelente qualidade, que o próprio Jesus o amou. Bom filho, porque ele respeitava pai e mãe, enfim, todas as questões religiosas assim mais externas, ele fazia, mas no coração ele era idólatra. E aí é interessante, como vocês falaram, até para nós evangelizarmos mesmo, né? Você vai perguntar, olha, você é pecador? Vai dizer, eu sou. Mas tem gente mais pecador do que eu.
né? Aqueles camaradas lá, não sei o que e tudo. Mas aí quando você vai olhando e traz uma pessoa, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Né? Então, se não é essa graça, essa Não é um misericórdia, passo bem, né? exatamente. E Não, essa postura do nosso coração, né? Da gente olhar como o fariseu olhava e falava, olha, ainda bem, graças a Deus, que eu não sou igual aquele pecador. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós somos bons. Sim. Né? A tendência da gente é achar que a gente é bom. Né? E até você compara sempre com o pior, né? Mas tem gente pior que eu, então eu sou bom. Então aí essas mentoras nos levam a ver, olha, você diante de Deus você não é nada. Sim, somos o pior dos pecadores. Pior dos pecadores. E aí a gente solta esse choro aqui, né? É interessante porque nos leva para a quarta questão também, né? Como é que é ela aí, Carla? De que forma chorar pelo pecado pode servir como antídoto ao orgulho? Isso. Com a gente conversou bem nesse sentido, né? Porque ela vai justamente nos quebrantar e vai nos levar a cada vez mais ficar livre da questão do orgulho. Porque é uma coisa que a gente vai ter que lutar até o final da nossa vida aqui Sim. é contra o orgulho. Sim. Tem algumas coisas na vida da gente que a gente não admite que a gente tem. Né? Por exemplo, até eu falei aqui uma vez, por exemplo, inveja. Já viu alguém admitir no seu trabalho, eu sou invejoso? Ou na escola? Ninguém, né? Invejoso é você, né? Todo mundo deseja o mal contra a gente, né? Sempre assim, né? E invejoso é o outro, não sei o quê. Orgulhoso é o outro. A gente nunca admite isso. A não ser quando Deus trabalha mesmo no nosso coração. E diante de Deus, a gente não vai nem contar para os outros, mas diante de Deus a gente vai assim, ó, me ajuda nessa área aqui, né? Me ajuda nisso. Então é muito bom essa pergunta também, ela vai falar sobre isso. E esse choro vai expor essa realidade. Tinha lá no templo, acho que é de Delfos, né? Que tinha lá a frase, conheça-te a ti mesmo, não é isso? Acho que é, pastor. É, né? Falha a memória. É, que tinha um templo lá, né, do Oráculo, que tinha isso aí sobre o conheça a ti mesmo. Embora a ênfase lá era a ideia de que você pode chegar a esse conhecimento sozinho, né? Então a ideia até às vezes das coisas mais oriental é que você pode chegar a isso sozinho. Nós não podemos sozinho, porque a tendência nossa sozinha é sempre achar que a gente é mais, a gente pode mais, a gente, né? E é sempre pensar nisso. Mas é pela palavra, olhando para Deus. Então a gente vai vendo, realmente, eu não sou nada diante dele, né? E o próprio Salmo 51, ele já amarra essa ideia, né, no final dele, que ele fala que os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus tu não desprezarás. E é justamente isso, né? Ali o salmista do começo que o Luiz estava falando, né? Ele começou reconhecendo primeiro o pecado dele, depois ele reconheceu que todo o pecado dele era contra Deus, contra ti somente eu pequei, e que o que ele precisava era de um coração quebrantado, que dessa forma Deus iria perdoar, né, os pecados. E até comentando sobre essa questão de como é antídoto, né, o choro para a questão do orgulho. O orgulho, ele é uma visão deturpada daquilo que você é, né? É como se você tivesse a sua visão, mas ela tá com algum... tá embaçada, você não consegue enxergar de fato. O choro parece que limpa essa visão, ele vai tirar esse embaçado do seu olho, por mais estranho que isso possa parecer, né? O choro deixa uma visão embaçada quando a gente chora de maneira física, né? Mas no sentido figurado, o orgulho, ele deixa a gente cego, mas o choro, ele tira essa... Porque volta para aquela questão de nudez, né? A questão de você se despide, você só chora pelo pecado quando você descobre quem você realmente é. Exatamente. E quando você descobre quem você realmente é, a última coisa que você vai ter é orgulho. Exatamente. A última É coisa isso que você vai mesmo. ter é orgulho. É. Então, respondendo essa pergunta, né, aqui que fala de como o chorar pode ser um antídoto pro orgulho. Justamente despindo ou limpando essa nossa visão. E pra gente também voltar naquela ideia do choro ser como um luto, né? Tem essa comparação de que o luto, ele é um choro sem esperança, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente sabe que a gente não vai ter a pessoa de volta ainda em vida, né? Muitas vezes é um choro pela tristeza, né? Mas o choro, né, que nós comentamos aqui, que é um choro pelo nosso pecado, ele é um choro com esperança ainda terrena, né? Porque Deus disse que nós seremos consolados, né? E nós já somos consolados aqui, sabendo que nossos pecados são perdoados, né? Que nós voltamos à cruz de Cristo. Pois bem, vocês viram que assunto profundo, mas que assunto bom também, gostoso de falar, né? Que assunto maravilhoso que nós encontramos na nossa segunda bem-aventurança. É o choro que nos leva ao consolo, né? É o choro pelo pecado,
né, que nos humilha, que tira de nós o orgulho, a vaidade, e achar que nós podemos algo, fazemos algo na presença de Deus, podemos algo por nós mesmos. Né? E então justamente vai nos lançar nos braços da graça, da misericórdia. Tudo que temos e somos veio das dadivosas mãos do Senhor. Mas esse luto não é um fim em si mesmo. Ele nos prepara para a nossa próxima bem-aventurança, que nós vamos discutir hoje ainda, né? A quarta bem-aventurança. Os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão realmente fartos, né? Que coisa boa. Então nós vamos aqui para um breve intervalo e já voltamos para falar então desse assunto aqui, dessa busca incessante pela justiça. Até daqui a pouco.